Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Então, nossa aula de hoje vai ser sobre frações, tá? Ele é um assunto da matemática básica. Bom, vamos lá. É um conceito bem simples de entender e vocês vão entender em breve. Tá, então um pouco da organização dessa aula. A gente vai ter nossa introdução, o que é uma fração, representação, a classificação de frações. Depois a gente vai ter as operações que a gente pode realizar com essas frações, né? Primeiro a gente vai ver o que que é um pouco mais aprofundado isso, né? E depois a gente vai realizar operações com elas. Terceiro, a gente vai fazer alguns exercícios para fixar o conceito. E o quarto, uma conclusão, certo? Vamos lá. Bom, o que é uma fração? Uma fração nada mais é do que uma representação numérica da parte de um todo. Ah, o que que é isso? Bom, aqui eu tenho um exemplo que é uma pizza. Uma pizza nada mais é do que uma fatia de pizza, no caso, nada mais é do que uma fração da pizza inteira. Então, é uma representação numérica de parte da pizza de todo. Representação numérica da fatia da pizza em relação ao todo. Vai ficar mais claro quando vocês verem a representação. Bom, qual que é a representação de uma fração? Nada mais é do que A sobre B. Sendo que A e B são números reais e B é diferente de zero. Então não faz sentido fazer uma divisão por zero, né? Como vocês já devem saber. Mas bem, caso não saibam, deixem algum comentário aqui que eu explico para vocês, tá? Mas bem, o que é a representação de uma fração? O A que está em cima a gente vai chamar de numerador. E o B de denominador. No caso aqui em cima, que a gente tinha a fatia de pizza, como é que eu posso representar isso? Bom, eu posso dividir isso daqui em várias partes iguais. O numerador vai representar a parte que eu quero do todo. Então, aqui no caso seria um, porque eu tenho uma fatia de pizza sombreada aqui. E o que seria o restante seria o todo. Bom, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito fatias. Então, eu posso representar essa fração aqui da fatia de pizza como um oitavo, tá? Eu não coloquei aqui o nome das frações, mas eu posso trazer para vocês também em um outro vídeo, tá? Bom, vamos lá. Classificação. Bom, aqui é a classificação das frações, mas elas também têm toda uma nomenclatura, né? Que nem a gente fala, um meio, um oitavo, dois terços, 5/12. Então, ela tem toda uma nomenclatura que vai variar, né? Então, é interessante de trazer também para vocês, só que eu esqueci, sinto muito. Bom, classificação das frações. Elas podem ser próprias, impróprias, aparentes ou mistas, tá? O que seria uma fração própria? É uma fração tipo essa daqui, 3/4. Isso é uma fração própria. Por quê? Porque o numerador, a parte de cima, é menor do que o denominador. Então, deixa eu escrever aqui, porque 3 é menor do que 4. Então, ela é própria. Imprópria seria o contrário, seria tipo se o 4 tivesse em cima. Então, o numerador seria maior que o denominador. Tranquilo? Ela vai ser uma fração aparente. Agora, ela vai ser uma fração aparente quando o meu numerador, a parte de cima, for múltipla da parte de baixo. Por que que a gente diz que isso é uma fração aparente? Porque a gente pode dividir isso daqui, né? Isso fica 2. Então, é uma fração aparente, porque aparentemente é um número fracionário. Só que, na verdade, quando a gente vai dividir, a gente vê que divide certinho, certo? Então, isso aqui é uma fração aparente. E também é aparente porque ela aparenta ser uma coisa quando, na verdade, ela é outra, tá? Bom, o que seria uma fração mista? Uma fração mista ela é composta de duas fraçõezinhas, que é algo tipo assim.
confuso, né? Mas calma que eu vou explicar depois como a gente faz para transformar uma fração mista numa fração imprópria, tá? Agora vamos para as operações. Primeiramente, soma e subtração de frações. A gente tem dois casos, tá? O primeiro caso é quando os denominadores são iguais. Assim, a gente só vai copiar o de baixo, que é o denominador, e somar os de cima, que dá 4. Aqui a gente tem uma fração aparente, lembram? Então é só dividir. A resposta é 2. O que faz sentido, né? Porque 0,5 mais 1 meio, a gente sabe que é 2, né? Quando a gente transforma para decimal. E a gente tem o segundo caso, que são denominadores diferentes. Que daí a gente não vai poder simplesmente somá-los, tá? O que é que a gente tem que fazer aí? Nesse caso? O MMC, né? Que eu já expliquei em outro vídeo como se faz. Mas vamos fazer aqui rapidinho. MMC entre 2 e 3. Que é muito simples, né? A gente sabe que é 6, porque são dois números primos multiplicados um pelo outro. Então é só colocar o 6 aqui, sempre se lembre. Divide embaixo, multiplica em cima. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4. Isso daqui vai dar 7 sextos. Tranquilo? Subtração é a mesma coisa. Subtração é a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui. E pode dar número negativo, claro que pode, porque A e B são números reais, né? Só não pode dar zero embaixo. Então a gente copia 2 aqui. 1 menos 3 menos 2. Isso daqui vai dar menos 1. Tá? Aqui é a mesma coisa também. Se eu for fazer 1 menos 2 terços, 1 meio menos 2 terços, então 6 embaixo, divide. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3, menos 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4. Vai dar menos 1 sexto. Tranquilo? Multiplicação e divisão. Eu não coloquei potenciação nem radiciação, mas eu posso trazer outro vídeo explicando mais sobre isso, tá? Mas é bem simples também. Eu só não coloquei porque é meio óbvio, mas eu posso colocar também, tá? Multiplicação e divisão. É muito simples. Quando a gente tem um meio multiplicado por outra fração, tipo 3 quartos, a gente vai multiplicar os de cima, os numeradores, 3 vezes 1, 3. E vai multiplicar os denominadores um pelo outro. 2 vezes 4, 8. 3 oitavos. Divisão é parecidinho, mas tem um detalhezinho que às vezes pega alguém, que é assim, 1 meio dividido por 5 terços, digamos. Como é que a gente faz uma divisão de frações? É muito simples. Você vai copiar o primeiro vezes o segundo invertido. Então, vezes 3 quintos. Tá? Então, a regra é essa. Copia o primeiro, multiplica pelo segundo invertido. Isso vai dar 3 décimos. Tranquilo? Agora, convertendo fração mista para fração imprópria. Uma fração mista, que nem a gente viu, é aquilo. 1 sobre 2, 2 terços, por exemplo. Tá? Como é que a gente vai converter isso para fração imprópria, que é uma fração mais fácil de entender? A gente vai pegar isso daqui, ó. 1 vezes 3, eu sei que dá 3. Daí eu somo com 2, mais 2. Aqui vai dar 5. Então eu sei que é 5 terços. Entenderam? Vamos de novo? 1 vezes 3. Aqui a gente multiplica. 3. Somo com o que está em cima. 1 mais 2. Isso vai dar 5 terços. Tá? Então é assim que a gente converte para fração imprópria. Muito tranquilo. Alguns exercícios. Aqui a gente
2/3. 1/5 mais 2/3. São números primos. 5 vezes 3, 15. 15 divide embaixo, multiplica em cima. 15 dividido por 5, 3 vezes 1, 3. Mais 15 dividido por 3, 5 vezes 2, 10. 13 sobre 15 avos. Tranquilo? Agora, uma divisão de frações. Como que a gente faz? Copia a primeira, multiplica pela segunda invertida. Vezes 3/4. 3 vezes 3, 9 sobre 20 avos. Agora, uma fração imprópria para uma fração mista para finalizar. Como é que eu resolvo isso daqui? 1 vezes 6 mais o 2. Isso vai dar 8. Copia o que está embaixo, 8/6. Tranquilo? Então, deixe algum comentário se você ficar com alguma dúvida, tá? E me siga para mais e se inscreva no canal. Tá bem?